Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os números quânticos, mas é importante dizer de onde surgiu isso. Começa com Rutherford, que naquela experiência do ouro e tal, fez as experiências, provou que o átomo não era maciço como imaginava Dalton, e fez um primeiro modelo atômico, fez um segundo, que seria o planetário. Aí veio depois Niels Bohr, melhorou os postulados de Rutherford e fez experimentos científicos que comprovaram que existia dentro do átomo determinadas regiões com uma certa quantidade de energia, e quando ia de uma região para outra, essa energia se alterava. E baseado nesse experimento científico, ele estipulou que seriam as camadas de energia e que seriam os subníveis, que seriam as subdivisões dentro da camada, né? Então aí ficou estabelecidas as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e também os subníveis S, P, D, F, né? Então, para a primeira camada, que depois veio a se transformar no número quântico 1, só tinha o subnível S. A segunda camada, o S e o P. A terceira, S, P, D. A quarta, S, P, D, F. A quinta, S, P, D, F. A sexta, S, P, D. E a sétima era S, na época de Pauli, e depois houve necessidade de o P também. E Schrödinger, vocês me perdoem a pronúncia, que eu não sou muito bom de alemão, né? Mas ele é que propôs esses números quânticos. Na verdade, os números quânticos seria o endereço de cada um dos elétrons que estão dentro do átomo. Isso tudo também aproveitou o trabalho de Rutherford, aproveitou os postulados de Niels Bohr, e aí ele fez os postulados dele, que seria os números quânticos aí. Então, os números quânticos nós poderíamos comparar com o endereço que nós temos. Se você colocar o seu endereço, você consegue receber uma mercadoria da China. Como é que eles vão saber disso? Como que vai fazer para essa mercadoria chegar até a sua casa? Bom, vocês que utilizam o Zap sabem muito bem que internacionalmente estipulou-se que o número do Brasil seria o 55. Então, para telefone e para outras coisas, para fins de comunicação, 55. Então, para o endereço, país, primeiro item aí, estado, Goiás, país, Brasil, estado, Goiás, cidade, Aparecida de Goiânia, nós que moramos em Aparecida de Goiânia, bairro, Trindade, no caso aí, Trindade 1, né? Bairro, Trindade 1, quadra, não vou falar a minha, senão vocês vão acabar vindo aqui, né? E aí a quadra e depois o número. No caso do número quântico, são 4 endereços. Nós temos o número quântico principal, que é o mesmo das camadas, né? A camada K, número quântico 1, a camada L2, a LM3, a N4, O5, P6, Q7. E o número azimutal, ele começa com 0 e vai até 3. Camada S, 0, a camada P, 1, a D, 2 e a F, 3. E o número quântico magnético, ele varia conforme o subnível.
O subnível S só tem o 0. O subnível P, o quadradinho do meio é 0, o da esquerda menos 1, o da direita mais 1. Se tem o D, são 5 quadradinhos, do meio 0, da esquerda menos 2, menos 1, da direita mais 1, mais 2, e assim vai até o F também nesse mesmo esquema, sendo do meio 0. Então vamos dar aí algum exemplo prático. Nós vamos iniciar aí falando do número quântico principal. O número quântico principal, conforme nós podemos ver, é o mesmo que as camadas. Então a camada K, que é a primeira camada, número quântico principal 1, L, número quântico 2, M, 3, N, 4, O, 5, P, 6 e Q, 7. Nós vimos nas paralelas de Linus Pauling que começa a distribuição pelo 1S e termina no 7P ou 7S. Então, essa numeração que está aí nas paralelas, que também está no diagrama energético, se refere então ao número quântico, essa numeração. Então, o 1 só tem 1. Né? O 2 tem o número quântico no 1S e no 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, e aí vai, e do 5 em diante vai diminuindo, né? Até chegar no 7S e no 7P. Então o número quântico principal vai de 1 a 7. E outra coisa importante a ser falada aí também é que na hora que você faz a distribuição eletrônica, nas paralelas de Pauling dá para ver muito bem, aqui nós estamos nos referindo ao núcleo. Então o elétron, quanto mais próximo do núcleo, menor a velocidade dele. Ele é negativo, o núcleo é positivo. Isso faz com que essa atração, apesar de que vai até uma certa distância, ela seja diminuída à medida que o elétron se aproxime do núcleo aqui. Então, à medida que ele se distancia do núcleo, a energia dele de movimento vai sendo maior. Então, quanto mais distante do núcleo, maior é a velocidade dele, consequentemente maior é a energia cinética ou a energia do elétron em movimento. Então, mais próximo do núcleo, menor é a energia. A partir do momento que ele se distancia, a energia também aumenta. Este é o número quântico azimutal. A gente simboliza pelo L, né? Na realidade, isso aí é uma subdivisão das camadas. Nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dentro de cada camada há uma divisão, né? No caso, por exemplo, uma divisão apenas, que é o subnível S. 3 divisões, 5 e 7 divisões. Então seria, se a gente fizesse uma analogia a um prédio, então de repente, primeiro andar só tem um apartamento, né? Segundo andar, 3 apartamentos. Terceiro andar, 5 apartamentos. E quarto andar, 7 apartamentos. Ocorre que cada subnível desse aí recebe um número, a gente chama, nós falamos aí de número azimutal. Esses nomes complicados, isso é criado no exterior, em inglês, alemão, então pode ser que não coincida com as palavras que nós conhecemos no português.
Então, o azimutal do subnível S é 0. O azimutal do subnível P é 1. O azimutal do subnível D é 2. O azimutal do subnível F é o 3. Então, S, 0, né? O azimutal 0. O P, o azimutal é 1. O D, azimutal é 2. E o F, o azimutal é 3. Seriam essas divisões que tem dentro da camada aí. A camada que mais tem divisões são a quarta e a quinta camada. Tanto a quarta como a quinta, ela tem o subnível S, o subnível P, e o subnível D e o subnível F. Então tem todas essas subdivisões dentro da camada. Agora nós vamos ver o número quântico magnético, que é simbolizado pela letra M, pode ser também ML, né? Nós vimos anteriormente o número quântico principal, que vai de 1 a 7, que são as camadas, KLMN ao PQ. Nós vimos o número quântico azimutal, que é simbolizado pela letra F, que são exatamente os subníveis S, P, D, F, né? S, P, D, F. O S tem um quadradinho, o P tem 3 quadradinhos, o D 5 e o F 7. E pode acontecer de, dentro desses quadradinhos, dentro desses subníveis, também ter divisão. No caso do subnível S, aí o número quântico terciário ou magnético é 0, porque só tem possibilidade de entrar num quadradinho. No caso do número quântico magnético, ele começa da esquerda para a direita, sendo o do meio 0, o da esquerda menos 1, mais 1, no caso de 3. No caso de 5, do meio 0, menos 1, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, se tiver neste primeiro aqui dos 5, menos 2. Se o elétron estiver aqui neste segundo, menos 1. No meio, 0. No quarto, mais 1. No quinto, mais 2. E se ele estiver no subnível F, se o elétron estiver no meio, é 0. Se estiver aqui no primeiro, menos 3. Segundo, menos 2. Terceiro, menos 1. Meio 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, nós podemos fazer assim, olha, um quadradinho só é 0, subnível S, só cabe 2 elétrons. E se for do subnível P em diante, lembramos que começa sempre com menos e o do meio é 0. Portanto, se tem 3 quadradinhos, menos 1, 0 e mais 1. Se tem 5 quadradinhos, considerando que o do meio vai ser 0, então menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E aí, sendo 7, do meio 0, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Então, em qualquer posição que tiver aí, dá para identificar o magnético, né? Então é interessante isso aí, porque baseado em todos esses números quânticos, dá para dizer com exatidão em qual posição está o elétron em volta do núcleo. Aqui nós vamos ver o número quântico de spin. Vamos primeiro fazer uma comparação do átomo com o sistema solar. Nós sabemos que existe o Sol, existem os planetas em torno do Sol e gira em volta do Sol e também numa rotação imaginária, né? Bom, no caso dos elétrons, eles são muito parecidos, giram em torno do núcleo. E neste caso aí, uma outra informação, uma curiosidade,
é que eles sempre giram aos pares. Com exceção dos últimos que vão participar de uma ligação, pode ser que o último não esteja empareado, não seja 2 a 2. Bom, mas como é possível isso aí? O elétron não é negativo? Sim, o elétron é negativo. Ocorre que o movimento de rotação, como se fossem os planetas, é em sentidos opostos. Giram aos pares, sempre 2 a 2, com exceção dos de valência, que pode ser 2 ou não. Um gira num sentido, esse aqui, por exemplo, está girando no sentido horário, e esse outro está no sentido anti-horário. Então, isso faz com que seja criado aqui uma atração entre eles, apesar de os dois serem negativos. E o número de spin, a gente simboliza pelo S, pode ser -1 ou +1. Lembrando que os subníveis, que são os quadradinhos, comportam cada um 2 elétrons. Então, entra sempre primeiro, conforme nós vimos no diagrama energético, primeiro entra o negativo, né? E depois entra o positivo. Então, se ele tiver apenas um subnível, entra o -1, o -meio primeiro e depois o +meio. Se ele tiver 3, entra 3 subníveis, que total 6 elétrons, entre os 3 primeiros negativos e depois vai completando com os positivos. Se ele tiver 5, entra primeiro os de spin negativo e depois os de spin positivo. Então, está aí finalizado números quânticos.